Agora, nós vamos começar uma partezinha que é o coração do raciocínio lógico. Essa parte que a gente vai começar agora, você vai anotar aí. Isso vai cair. Sempre cai em prova de raciocínio lógico tabela verdade. Sempre cai tabela verdade. E agora a gente vai entender para que isso aqui serve e por que isso aqui é o trauma de muitos concurseiros. E eu tenho certeza que você não vai ter mais esse trauma se esse for o seu caso, tá bom? Então, vem comigo, abre o seu coração, que eu tenho certeza que você vai entender esse troço aqui de uma vez por todas. Vem comigo. Felipe, meu Deus do céu, agora vai começar um bando de V e F, eu não sei para que serve isso. Bom, isso serve para te reprovar. Tá? Só para isso. Depois que você passar, você não vai brincar de V e F lá no seu serviço público. Eu sei que você não vai, mas isso aqui tá para te reprovar e a gente aqui do Focus não quer isso para você, tá? O que a gente quer é que você vire servidor e fique logo livre desse troço chato aqui, beleza? Então, vem comigo, vem comigo. Definição. O que é uma tabela verdade? É uma tabela que representa todas as combinações de valorações possíveis para uma proposição composta. Ah, Felipe, então peraí. Eu vou usar uma tabela para que eu consiga organizar todas as combinações possíveis que eu posso ter dentro de uma proposição composta. Sim, nós vimos que uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou então ela pode ser falsa. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Concorda comigo? Então, ó, eu já vou te ensinar como é que você constrói a tabela. Mas só adiantando, uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ela tem duas combinações possíveis, ou verdadeira ou falsa. Beleza. Agora, se eu formo uma proposição composta, eu vou ter que formar a composta pela junção de duas ou mais proposições simples, concorda? Então, vamos supor que eu pegue o P e eu pegue o Q. Cada uma delas individualmente podem ser ou verdadeira ou falsa. Então, o P pode ser verdadeiro e o Q também pode ser verdadeiro. Só que essa que eu estou colocando aqui, V com V, é a única combinação possível? Não. Eu posso ter V com F. Eu também posso ter o quê? F com V. Ou eu também posso ter F com F. Percebe que o que eu estou fazendo é analisar todas as combinações que eu posso formar. Esse é o objetivo da tabela verdade. É te mostrar numa tabela todas as combinações que você tem. Aí você fala, eu tenho essa combinação, eu tenho essa. Para essa combinação, eu tenho esse resultado. Para essa aqui, eu tenho esse resultado. Percebeu? Então, para cada combinação, eu vou ter um resultado. E a tabela, ela vem para organizar a nossa vida e mostrar para a gente quais são todas as possibilidades que eu tenho. Beleza? Então, isso é só questão de você entender para que serve esse troço, tá? Beleza. Agora vem comigo. Cada conectivo, quantos nós vimos? 5. E, ou, se então e se somente se. Tá, 5 conectivos. Possui a sua lei e, consequentemente, uma tabela que o representa. Então, cada conectivo possui a sua lei e, consequentemente, uma tabela que vai representar ele. Então, eu vou ter uma tabela para cada conectivo. Beleza. Observação. O número de linhas de uma tabela verdade, eu tenho uma tabela verdade. Essa tabela ela vai ser formada por colunas e por linhas, como toda tabela, não é isso? O número de linhas depende da quantidade de proposições simples que compõem a proposição composta.
Se a proposição composta ela é formada por duas proposições simples, ela vai ter ali uma quantidade de linhas. Se ela tiver três proposições simples, ela vai ser uma tabela maior, ela vai ter mais combinações. Então, quanto mais proposições simples eu tenho numa proposição composta, maior vai ser o número de linhas dela, tá bom? Exemplo, se eu coloco assim, se estudo, então passo. É uma proposição composta que usou duas proposições simples. Ela vai ter uma certa quantidade de número de linhas. Agora, se eu coloco essa aqui, se, que já caiu em prova, se como doces, então engordo ou tenho azia. Essa proposição composta agora, ela é formada por uma, duas, três proposições simples. A gente vai ver isso com calma ao decorrer do curso. Mas se ela tem três proposições simples, ela vai ter mais combinações. Então, a tabela vai ter mais linhas. Cada linha representa uma combinação. Cada linha representa uma possibilidade, tá bom? Então, quanto maior a minha proposição composta, em regra, maior vai ser a tabela, tá bom? Beleza. Como é que eu descubro, então, o número de linhas de uma tabela verdade? Olha só. Se uma proposição composta, ela tem apenas uma proposição simples. Felipe, uma proposição composta pode ter uma única proposição simples? Na verdade, ela pode ser formada pela simples e pela negação dessa simples. Eu vou te mostrar isso depois. Mas o que eu quero que você visualize é o seguinte. Se eu tiver uma única proposição simples, a minha tabela ela vai ter duas linhas, ou verdadeira ou falsa. Ó. Ela vai ter duas linhas, V ou F. Duas linhas. Se a minha proposição composta ela é formada por duas proposições simples, aí já não é mais só o P. Agora eu vou ter o P e eu vou ter o Q. Quais são as combinações que eu posso formar aqui? Eu posso ter V na primeira e V na segunda. Eu posso ter o Q também? V na primeira e F na segunda. Mais o que? Eu posso ter F na primeira e V na segunda. Ou então eu posso ter F com F. Essa aqui são todas as combinações que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Felipe, eu preciso seguir exatamente essa ordem que você criou? Não. Mas essa ordem que eu estou te mostrando aqui vai ser a ordem que nós vamos padronizar. Por que é importante a gente padronizar? Porque na hora que você padroniza, fica mais fácil de você decorar a tabela. Beleza? Então a gente vai decorar essa ordem. VV, VF, FV, FF. E vamos deixar sempre nessa ordem. Vou repetir. Não é que tem que ser nessa ordem. Mas quando você colocar nessa ordem, de tanto fazer exercício, você já decora com mais naturalidade, beleza? Então, com duas proposições simples, eu tive 1, 2, 3, 4 linhas. E eu quero que você observe o seguinte. Cada proposição simples que você acrescenta, o número de linhas da tabela, ela vai sempre dobrar. Ó, dobro, dobro, dobro. Felipe, então uma prova, ela pode me pedir para construir uma tabela de 16 linhas? Não. O que cai em prova de concurso é, no máximo, 8 linhas. E eu vou te ensinar a construir já já
como é que você faz uma tabela com 8 linhas. Ó, com 2 linhas você já está vendo aqui. Com 4 linhas você já está vendo. E eu vou te ensinar como é que constrói a tabela com 8 linhas, porque de vez em quando aparece em prova. Só que esse aqui é o máximo que você tem que se preocupar. Com 16, com 32, com 64, você não vai ter que construir tabela desse tamanho na hora da prova. Aí você fala, Felipe, graças a Deus. Sim, só que você vai ter que saber. Por quê? Não saber construir, mas saber quantas linhas ela vai ter. Porque a questão pode falar, olha, uma proposição composta formada por 5 proposições simples, ela vai ter mais de, vamos colocar, 30 linhas, certo ou errado? E como é que você vai descobrir quantas linhas tem numa tabela verdade? Aí, ó, eu trouxe para você uma formulinha. Para você achar o número de linhas de uma tabela verdade, é só você pegar o 2. Por que 2? Porque o número de linhas sempre dobra. E elevar a quantidade de proposições simples. Vamos fazer uma prova real? Uma proposição simples, 2 elevado a 1 é 2. 2 proposições simples, 2 ao quadrado é 4. 3 proposições simples, 2 ao cubo é 8. 4 proposições simples, 2 à quarta é 16. Tudo bem? Então, o número de linhas de uma tabela verdade vai depender do número de proposições simples. E vai ser sempre 2 elevado ao número de proposições simples. O número de proposições simples é sempre o expoente. Beleza? Beleza. Ah, Felipe, então, se ele fala quantas linhas vai ter uma tabela com 5 proposições simples? Com 5 proposições simples, 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. É só isso? É. Mas, atenção, vem um perigo aí. Que perigo é esse? Aqui. As proposições devem ser independentes para que as contabilize. Ou seja, se uma proposição composta é formada por uma proposição simples, eu estou aqui na frente, né? Uma proposição simples, e a negação desta, só contabilizamos uma. Felipe, não entendi o que está escrito aqui. Calma. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Ó, vamos supor, essa parte de negação é um próximo tema que nós vamos abordar dentro do nosso treinamento, dentro do nosso curso. O que eu quero que você agora pense é o seguinte. Negação significa você mudar o valor lógico de uma proposição, tá bom? E ele é representado por esses símbolos aqui, ou o tio ou a cantoneira. Não se preocupa com isso nesse momento, que a gente vai abordar isso em um momento posterior. A parte de exatas, ela tem muito disso, né? Às vezes um assunto ele depende do outro para que você entenda o conceito, mas não quero que você se preocupe com isso, que é um tema de uma outra aula. O que você tem que saber é o seguinte. Se eu tenho uma proposição, vamos colocar P, e vamos usar o conectivo E, a negação do P. Isso aqui é uma proposição composta. Exemplo, tá? Vamos colocar assim, P e negação do P. Eu falo assim, Pedro é músico, tá bom? Pedro é músico e não é músico. Tá? Só colocando aqui um exemplo aleatório. Pedro é músico e não é músico, tá? Aí você fala assim, Felipe, isso aqui é uma proposição e aqui é a negação dela. Uma proposição e a negação dela. Na hora que você vai construir uma tabela,
pensa comigo, o P e a negação dela. Se o P é verdadeiro, a sua negação é falsa. E se o P é falso, a sua negação é verdadeiro. Essa tabela, embora eu tenha duas proposições simples, ela só vai ter duas linhas. Por quê? Porque uma é a negação da outra. Uma é o contrário da outra. Percebeu? Então, se uma é o contrário da outra, eu não vou poder usar essa fórmula aqui, porque se eu fosse usar a fórmula, como eu tenho duas proposições simples, ia ficar 2 elevado a 2, ia dar 4. E, na verdade, a tabela ela só tem duas linhas. Então, o que você tem que saber? Se eu tenho uma proposição composta e eu vi que eu tenho uma proposição e uma outra que é o contrário dela, eu não vou contabilizar como duas coisas diferentes. Eu vou contabilizar como uma só, para que eu possa usar essa fórmula. Então, para você usar essa fórmula, você só vai adotar a proposição e se ela tiver ali a negação, você não conta. Você tem que contar uma coisa só, tá bom? Por isso que está escrito aqui, ó, independente. Tem que ser duas coisas independentes. Pedro é músico e Paulo Pedro é músico e Paulo é médico. São duas coisas independentes. Aí eu conto uma, duas. Agora, se são duas coisas dependentes, uma, o contrário da outra, eu não posso contabilizar como duas coisas diferentes. Porque para usar essa fórmula, as duas eu vou contabilizar apenas uma. Tá bom? Vou te mostrar como é que isso caiu em prova. Olha só. A tabela, vem para cá, ó. A tabela verdade da referida proposição, olha a proposição que ele coloca aqui, ó. Ó. Basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Basta um de nós mudar de ideia é uma proposição simples. E a decisão será totalmente modificada. É uma outra proposição simples. Aqui eu tenho uma proposição composta que pegou duas proposições simples, independentes. Porque uma diz mudar de ideia, a outra diz a decisão ser modificada. São duas coisas independentes. Então, ó, eu tenho duas proposições simples. Se eu tenho duas proposições simples, qual é a fórmula? 2 elevado ao número de proposições simples, que no caso ali são duas, a vermelha e a azul. Então ficou 4. Ele diz, tem mais de 8 linhas? Não, tem 4 linhas só, por isso o item está errado. Tá bom? Então você vai olhar para a proposição composta e você vai separar ela. Quantas proposições simples eu tenho aqui? 1, 2. Então, o expoente é 2. Se eu tivesse 3 proposições simples, aquele exemplo que eu dei. Se como doces, então engordo ou tenho azia. Eu vou dividir, ó. 1, 2, 3. 3 proposições simples. Se eu tenho 3 proposições simples, o expoente aqui seria 3. 2 elevado a 3. Essa proposição daqui de cima, ela é uma proposição que ela é formada por uma tabela com 8 linhas. Porque com 3 proposições, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá ok? Então, é você olhar a proposição composta e ver dentro dela quantas proposições simples eu tenho para você poder botar no expoente. Tá bom? Quero te mostrar, ó, errado. Uma outra questãozinha que caiu em prova. Ó. Olha o tamanho dessa proposição. E olha o tamanho da outra. Ele fala o seguinte: a tabela verdade do S e do T tem 16 linhas. Vou te dar um macete para você não errar mais. Nunca mais. Você vai olhar para essa questão, ai meu Deus, isso me assusta.
Calma. Sabe qual é o macete? É só você contar o número de letras. Por quê? Tá vendo que aqui tem o P? Aqui tem a negação do P. Lembra que eu disse que a gente não pode contar com uma e a sua negação, tá bom? Como duas coisas diferentes para você poder usar a fórmula. Então, ali você não vai poder contar o P e a negação do P como duas proposições simples. Você vai contar só o P. Então, qual é o macete? Você contar o número de letras. Não importa se vem o símbolo de negação na frente, se não vem, não importa. O macete é contar o número de letras. Esse é o macete. Olha para essa primeira aqui. Quais são as letras que eu tenho? O P, mais quem? O Q e o R. P, Q e R. Não são as três letras que eu tenho ali? Não importa o tamanho dela. Eu só tenho três letras. Então vai ser 2 elevado a 3. Porque são três letras. 2 elevado a 3, 8. Então, a proposição S, ela tem 8 linhas. A proposição T, a mesma coisa. P, Q e R. Ela tem 3 letras. Se ela tem 3 letras, vai ser 2 elevado a 3, é 8. Não importa o tamanho dela, não importa se tem negação, se não tem, você vai contar quantas letras ela tem. P, Q e R, 3 letras, 2 elevado a 3. Acabou. A tabela de ST tem cada uma 16 linhas? Tá errado. Tem cada uma 8 linhas e não 16 linhas. Então, a questão coloca isso aqui só para te confundir. Mas agora, com macete, você já sabe o que você tem que fazer. Beleza? Tranquilo? Beleza. Agora, como é que você vai construir as tabelas verdades? Essas duas aqui, você já viu comigo. Se eu tenho uma única proposição, eu vou construir ela pode ser verdadeira ou falsa. Com uma única proposição, 2 elevado a 1. A minha tabela ela vai ter duas linhas, que é a linha do verdadeiro e a linha do falso. Essa vai ser a tabela. E se eu tenho duas proposições simples, 2 elevado a 2, eu vou ter 4 linhas. E qual é a nossa sequência padrão? VV, VF, FV, FF. Essa aqui é a mais importante. É ela que você vai encontrar sempre em prova. É ela, tá? As outras aparecem com uma frequência muito menor. Essa aqui, ela é a base de tudo, tá? É ela que a gente vai explorar muito, porque é ela que as bancas amam. Então, sequência padrão, para quando eu tenho duas proposições simples. VV, VF, FV e FF. Cada proposição, nós já vimos que ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Na hora que eu junto as duas, eu posso ter VV, VF, FV ou FF. Beleza? Agora, como o meu objetivo aqui e o nosso objetivo no Focus é te preparar para qualquer tipo de prova, se a banca vier cobrando uma tabela ainda maior, uma tabela de 8 linhas, eu vou te ensinar agora como é que você faz. Caramba, Felipe, que tabela grande! Calma, você vai ver que é fácil. 3 proposições. A fórmula 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. É uma tabela de 8 linhas. Como é que você vai construir essa tabela? Você vai fazer assim, ó. Primeira coisa, o P, que é a primeira proposição, você vai fixar 4 verdades. E depois você vai fixar 4 falsos. Ah, então eu tenho 3 proposições. Eu botei P, Q e R para seguir a ordem do alfabeto. P, Q e R. O P eu coloco. Se eu tenho 3 proposições, 2 elevado a 3, eu já sei que eu tenho 8 linhas. Eu vou pegar a primeira, vou colocar 4 verdadeiros e 4 falsos. Beleza. Do lado,
você vai pegar essa sequência padrão e você vai repetir ela 2 vezes. Aqui, ó. Olha ela aqui. E depois ela repetiu aqui. Ó, VV, VF, FV, FF. E repete. VV, VF, FV e FF. Tá? Desafio para você agora. Você vai pegar, vai botar um papel em branco aí e você vai botar P, Q e R. E você vai construir essa tabela. Você vai colocar no primeiro 4 verdadeiros, embaixo 4 falsos. E do lado você coloca 2 vezes a sequência padrão. Qual é a sequência padrão? VV, VF, FV, FF. E repete. VV, VF, FV, FF. Aqui você consegue pegar todas as combinações possíveis para 3 proposições. Para cada combinação dessa, você vai ter um resultado final. Se eu juntar VVV, qual o resultado final? Se eu juntar VFV, qual o resultado final? Se eu juntar essa penúltima linha, FFV, qual vai ser o resultado? Só tem como a gente saber o resultado se a gente souber qual é a lei, qual é a tabela de cada conectivo. Por quê? Para um conectivo, V com V vai dar um resultado. Para outro conectivo, V com V vai dar outro resultado. Então, eu preciso saber qual é a lei, qual é a tabela de cada conectivo para que eu possa saber qual o resultado que eu vou ter aqui, ó, em cada uma delas. Tá bom? E isso, qual é a lei de cada conectivo, do E, do OU, quando que, pro E, V com V dá o quê? Pro OU, V com F dá o quê? Isso aí é o estudo do conectivo, que nós vamos ver numa próxima aula. Aqui, o propósito nesse momento é que você saiba construir a tabela. Então, primeira coisa, saber para que serve uma tabela. Uma tabela serve para me dar todas as combinações que eu posso ter. Agora, o resultado de cada combinação a gente vai ver depois. Então, primeiro, o que é uma tabela? É uma tabela verdade. É uma tabela que vai me dar todas as combinações. Beleza. Segundo, como é que eu vou saber o tamanho da tabela? Usando a fórmula 2 elevado a n, que ela vai me dar o número de linhas da minha tabela. Show de bola? Beleza. Terceiro, qual é as tabelas que eu tenho que saber montar? Tabela com uma única proposição, que ela vai ter 2 linhas. Tabela com 2 proposições, que ela vai ter 4 linhas. E em alguns concursos que são mais pesados, tabela com 3 proposições, que ela vai me dar 8 linhas, que eu te mostrei como é que faz. 4 verdadeiros e 4 falsos, formando aí o nosso... E depois, pegando 4 verdadeiros, 4 falsos. Pego a sequência padrão, que é VV, VF, FV e FF, e eu repito ela, tá? Aqui eu consigo pegar todas as combinações. Agora, cada resultado a gente vai ver numa próxima aula, quando a gente aprender qual é o resultado que eu tenho para o E, qual o resultado que eu tenho para o OU, porque eu preciso saber o seguinte, qual é o conectivo que está unindo essas proposições? Eu não sei, eu aqui só estou montando as combinações. O enunciado, ele vai me dizer qual conectivo ele está usando. E de acordo com aquele conectivo, eu vou ser capaz de dar um resultado final. Beleza? Beleza. Então, com isso aí, a gente mata, né? A gente fecha essa aulinha sobre tabela verdade, o que para que serve, como é que a gente monta a tabela verdade, tá bom? E na próxima aula a gente vai descobrir como é que a gente vê o resultado de cada uma delas, tá ok? Então, com isso, a gente fecha a nossa aula, tá ok? Beleza? Beleza!